Boa noite, graça e paz, amém? É, é uma honra estarmos aqui na casa do nosso Senhor mais uma vez, para engrandecer e louvar o seu nome. Vou pedir para que o Marco Ligia esteja nos levando em oração para iniciar o culto. Obrigado pelo teu nome, Senhor. Graças a Deus por esse dia, pelas tuas misericórdias renovadas, amanhã desse dia, pelo sustento, pela proteção de tudo certo, pelo alimento de tudo certo. Louvamos pela chuva que cai, Senhor, e rega a terra. Te agradecemos por todas as bênçãos que tu nos concede, da vida, da saúde, da paz, do amor que não nos perece. Senhor, rogamos a tua bênção, Senhor, sobre esse culto. Que tu possa recebê-los com cheiro suave e esteja dedicado aqui para agradecer e exaltar o teu nome, Senhor. Abençoa o teu servo, pastor, que ministrará a palavra, usa o instrumento teu mais uma vez para falar os nossos corações. Que os nossos corações encontrem, Pai de amor, serve para que a tua palavra termine e produza frutos para a glorificação do teu nome. Abençoa o teu servo que está direção do culto, graças nas tuas mãos. Dirige-o em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo nossa Bíblia, Salmo capítulo 27. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Vou convidar Breno para estar lendo os versos ímpares com os versos pares com a igreja. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Uma coisa pedi ao Senhor é que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Amém? O salmista Davi nos mostra que a sua confiança está no Senhor. E mesmo diante de toda a situação e até mesmo de morte, ele diz: a minha segurança, o meu refúgio está em Deus. Ele não teme, pelo contrário, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? A despeito das circunstâncias, ele tem apenas um pedido. Mesmo passando por isso tudo, ele tem apenas um pedido. E ele fala, no verso 4: a Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir-me maravilhado com a sua bondade e pedir sua orientação. Ou seja, diante disso tudo, ele queria estar próximo de Deus. Ele queria estar na casa de Deus, servindo e o adorando. E, rapidamente, o templo nessa época não era um templo de com alicerce, que nem a gente vê hoje. Pelo contrário, era uma tenda. Não era nada bem feito. Era uma simples tendinha que tinha. E ele queria passar o resto da vida dele ali, clamando a Deus e louvando a Deus. Vou estar convidando o grupo de louvor para entoar 2 hinetos.
Ei. Graça e paz, irmãos. Amém? Ai, era bom quando a gente desse a primeira vez já desse certo, né? Mas não dá, eu sempre repito. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Que como nossa palavra diz, no dia da adversidade, Ele também está conosco. Não é fácil dizer te louvarei, não importa as circunstâncias. Mas o Senhor é que nos dá força, é o Senhor que nos fortifica. E estamos com a convidada especial também, né? Laina louvando com a gente. Deus te abençoe, Laina. Clara. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Vamos lá? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, não, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Oferte tudo que há em você, tudo que há em mim. Quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias,
Glória a Deus por esse amor, esse ousado amor que nos constrange, esse amor que nos une, esse amor que nos uniu. Vamos continuar louvando o ousado amor. Amém. Que a chuva, nem o frio, nem a adversidade, nada nos impeça de louvar e adorar o Senhor. Não tem sido dias fáceis, o Senhor sabe, mas Ele tem cuidado de nós. Apenas louve. E abre o seu coração, porque antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom pra nós. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra nós, Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Para te encontrar.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Poder sentar, irmãos. Esse é o Deus que nós amamos. Agora vamos estar chamando os adolescentes para recitar o tema de divisa e cantar o hino oficial. De novo. Seus passos, o que faria Jesus de vida? Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Hino oficial. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações,
me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vou estar pedindo para a tia Lilian estar orando. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por este dia, por mais oportunidade para estarmos na tua casa, para louvarmos o teu nome, Pai, para confessarmos mais uma vez que só o Senhor é Deus. Dizer a Ti, Pai, que nós queremos pertencer a Ti todos os dias, Pai. Queremos escolher, servir-te, amar-te, obedecer ao Senhor todos os dias. Obrigada, Senhor, por essa miséria, pela vida de cada adolescente. Queremos te pedir para que o Senhor continue cercando-nos com o teu cuidado, inspirando-nos, atraindo-nos para ti, Pai. Inspirando seus pais, os responsáveis por eles. Ó, meu Pai, atrai cada um para si, Senhor, para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos toda a igreja diante do Senhor, jovens, adultos, crianças. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo a seguir o teu caminho, obedecendo os teus decretos, Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida do pastor, sua família. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue instruindo o teu servo, inspirando, Pai, guardando seu coração, alegrando, fortalecendo, Senhor. Queremos entregar em tuas mãos todos os nossos irmãos que não estão aqui, mas que nos assistem ali online, Pai, aqueles que estão em casa. Pai, atrai-os para cultuar ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, entregamos a cidade do Baical em tuas mãos, a cidade de Laranjeira Leal, Senhor, o estado da Bahia, Pai, a nação brasileira. Clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor sare a nossa terra. Salva o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que o Senhor use os adolescentes para trazer novas vidas para o Senhor. Faz isso com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. O pastor está com a palavra.
Quero convidar os irmãos aqui a abrir a Bíblia para a gente poder refletir um pouco em cima do texto da divisa que está em 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 21. Antes da leitura do texto, eu gostaria somente de lembrar aos irmãos da nossa Assembleia Extraordinária, que estará acontecendo no próximo dia 15, portanto, num domingo, e o objetivo dessa Assembleia, como já foi anunciado na sessão regular, é tratarmos da venda da Casa do Armandão e também da Kombi, da Missão do Alto Bela Vista. Então, esses serão os dois assuntos que estarão presentes lá na nossa Assembleia Extraordinária. Então, convocamos os irmãos, queremos dizer aos irmãos que a gente precisa de quórum. Então, todo membro da igreja que puder estar presente, será realmente muito bom estar presente para que a gente possa encaminhar e voltar o mais rápido possível essa matéria. 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 21, é a divisa, como eu já disse, dessa quinzena dos adolescentes. E o texto diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amém? Agora os irmãos podem fazer a leitura de acordo com o texto que está aí da divisa. Só os irmãos. Meus irmãos, quando a gente começa a ler a carta de Pedro, essa carta de Pedro, a gente percebe que essa carta foi escrita para um povo que estava marcado por sofrimento, por solidão, por discriminação, por críticas, por desprezo e por inúmeras retaliações. E aí a gente fica se perguntando o que é que necessariamente isso tem a ver com a realidade do tema que a gente vai lidar hoje à noite. Bem, é que nesse capítulo 2, o verso de número 21, o apóstolo Pedro vai procurar ressaltar ou chamar a atenção da gente para o fato de que, independentemente do momento que a gente esteja vivendo, nós precisamos entender uma coisa: necessitamos seguir os passos de Jesus e reproduzir suas ações e reações diante da vida. Não pode ser diferente. A Bíblia sempre chama a atenção da gente para Jesus Cristo como nosso único referencial. E tudo aquilo que a gente for fazer ao longo da nossa vida, a gente tem que fazer sempre baseado nessa pergunta que se tornou o tema dessa quinzena dos adolescentes. Em meu lugar, o que Jesus faria? Agora é interessante que quando a gente lê esse verso de número 21, que diz, vou repetir a leitura do texto: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A pergunta fica na mente da gente: de que maneira eu e você, enquanto servos de Deus, poderemos cumprir aqui essa solicitação de Pedro de seguir as pisadas de Jesus? De que maneira pode ser feito isso? Especificamente para o jovem, para o adolescente hoje à noite. É o próprio Pedro que vai nos dar essas respostas. É só a gente continuar de Bíblia aberta no verso de número 22, o verso seguinte, parte A apenas, Pedro vai dizer assim: o qual não cometeu pecado. Então, para responder essa pergunta, de que maneira eu posso seguir os passos de Jesus, a proposta de Pedro aqui nesse versículo é: diga sempre não ao pecado. A Bíblia diz que pecado é tudo que vai desagradar a Deus, tudo que entristece o coração de Deus, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus,
tudo que fere os ideais, os objetivos, os sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida. Feriu, se contrapôs, contrariou isso, então é pecado. E é interessante que quando a gente vai olhar esse texto, a gente vai perceber que Pedro está falando a um povo que estava vivendo seus problemas, suas dificuldades, e estava colocando Jesus como grande referencial. Sigam as pisadas dele. E se a gente olhar muito bem para a história de Jesus, a gente vai perceber que Jesus viveu em uma época propícia ao pecado. Obrigado, irmão Fio. Uma época muito propícia ao pecado. Aquela nação de Israel estava sob o domínio dos romanos. E os romanos possuíam um código de valores muito diferente dos nossos. A sociedade estava sob a influência dos romanos e, por isso mesmo, influenciado por esses romanos, havia muita promiscuidade, havia homossexualismo, havia adultério e toda sorte de carnalidade naquela sociedade. Jesus nasce ali. Se você olhar para a descrição do Antigo Testamento, o Antigo Testamento vai dizer que Jesus nasceu, Jesus veio a esse mundo na plenitude dos tempos. Não é apenas uma maneira de dizer assim, olha, Jesus veio apenas naquele momento em que as profecias apontavam para a chegada dele. Mas a plenitude dos tempos também diz respeito ao alto índice de imoralidade, de criminalidade, de pecado que estava campeando na sociedade daquele tempo. Agora é interessante que mesmo vivendo numa realidade assim, olha o que é que Pedro diz a respeito de Jesus no verso 2, o qual não cometeu pecado. Viveu num ambiente propício a isso. Mas a Bíblia diz que ele se manteve completamente puro diante dessa situação. Se puder abrir sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 4, o verso de número 15, o escritor aos Hebreus vai nos dar esse reforço quando diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus apenas não viveu num mundo propício à promiscuidade e ao pecado, mas Jesus não cedeu ao pecado. Jesus não cometeu o pecado, é o que Pedro vai dizer aqui no verso 22 do texto da sua primeira carta. Por outro lado, quando a gente olha para Jesus, percebe que Jesus também foi tentado pessoalmente por Satanás. Você olha lá no capítulo 4 de Mateus e vai perceber que Satanás se apresenta pessoalmente a Jesus. Logo depois que ele havia passado por aquele processo de oração, de jejum, de preparação para o trabalho, o diabo se apresenta a ele e começa a tentá-lo. E há 3 tentações que o diabo faz a Jesus. A primeira delas é a de usar o poder de Jesus para atender apenas à sua necessidade. A segunda delas era para que Jesus pudesse exibir o seu poder diante das pessoas. Olha, lança-te daqui de cima aí para baixo, faz uma manifestação bonita, não é? Do teu poder, exibe o teu poder aí. Por outro lado, ele também vai chegar para Jesus e dizer assim, olha Jesus, se você deseja os reinos desse mundo, os domínios desse mundo, eu posso entregar tudo isso em suas mãos, simplesmente se você se prostrar diante de mim e me adorar. Tentação. Tentações que eu e você recebemos ao longo da vida da gente, independentemente de sermos adolescentes, jovens, adultos ou anciãos. Somos tentados a todo tempo. Jesus passa por esse tipo de tentação, mas a Bíblia disse que ele não
conseguiu de maneira nenhuma ceder à tentação. Ele não cede a essa tentação. E por conta disso, lá em Mateus capítulo 4, verso 11, a Bíblia vai dizer, então, que Deus o recompensa por isso. O anjo do Senhor vem, alimenta Jesus, o conforta em meio a toda aquela situação difícil. Bem, eu sei perfeitamente que cada adolescente tem ao longo da sua vida, da sua pequena vida ainda, da sua pequena história, experimentado muitas tentações. Há muitas tentações que chegam a cada um de vocês, a cada dia. Não tenho dúvida nenhuma disso. São os filmes impróprios, que são apresentados pela televisão ou até mesmo pelos outros mecanismos que estão à nossa disposição, pela tecnologia da época. As redes sociais que estão constantemente convidando vocês a práticas impróprias, inadequadas. Existem também as propostas indecentes, a literatura pornográfica, a proposta do mau namoro, a crítica. São tantos elementos que vão chegando dia após dia diante do adolescente, do jovem. A grande questão, no entanto, não é se esses elementos estão chegando diante de você. A grande questão é como você tem reagido diante de tudo isso. Jesus conviveu com as situações mais adversas. Sociedade promíscua. Estava no meio de pessoas cujos valores eram completamente deformados, mas ele disse sempre não ao pecado. A palavra de Deus, aliás, Pedro, inclusive, a palavra de Deus, através de Pedro, vai chamar a atenção da gente no verso 21, dizendo, olha, não se esqueçam, vocês foram chamados com a finalidade de não ceder ao pecado. Vocês foram chamados para não ceder ao pecado, mas, pelo contrário, seguir os passos de Jesus. Que deve determinar a vida de vocês não deve ser a prática dessas coisas que Deus desagrada. Pelo contrário, deve ser o tipo de vida e de valores que Jesus apresentou ao longo da sua caminhada. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5, que vai chamar a atenção da gente também para essa questão importante, 4, versos 3 a 5, quando ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5, ele diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha o verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Se eu quero seguir os passos de Jesus, preciso dizer não ao pecado. Mas se eu desejo seguir os passos de Jesus, então Pedro diz que eu preciso aprender a falar a verdade. Logo nesse verso 22, parte B, diz assim, nem na sua boca se achou engano. O filósofo Aristóteles coloca duas maneiras de se mentir. Ele usa o termo jactância, que consiste em exagerar a verdade, e a ironia, que consiste em reduzir a verdade. E ele vai concluir dizendo o seguinte, que nesses dois casos, não se trata de uma simples mentira, mas de vícios muito mais graves. Ele entende perfeitamente a nocividade da mentira na vida do indivíduo.
Agora, quando a gente traz isso para a vida do crente, a gente percebe que a mentira precisa ser algo destituído da nossa realidade, embora nem sempre isso seja possível na vida de alguns. A Bíblia diz que mentir é enganar, é fraudar, é falsificar, é iludir. E a Bíblia trata exaustivamente, e ela não só fala, mas condena exaustivamente a mentira na vida do crente. Jesus define essa questão muito bem, quando lá em João capítulo 8, verso 44, ele vai dizer que o pai é que o diabo é o pai é o pai da mentira. Então, todas as vezes que eu e você cedemos à mentira, por alguma razão ou outra, quando a gente omite a verdade, então nós estamos fatalmente satisfazendo o coração do diabo, alegrando a alma dele e, em contrapartida, entristecendo profundamente o coração do Senhor. Agora, veja bem, a gente percebe na palavra de Deus que há algumas formas de se mentir. Se você olhar em Mateus capítulo 5, verso de número 11, Jesus Cristo vai falar sobre uma maneira que o ser humano encontra para mentir. E ele disse: há pessoas que mentem no sentido de falar mal do outro. Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, falar mal do outro é mentir. Por outro lado, o escritor de Atos, capítulo 5, Dr. Lucas, ele vai chamar a atenção da gente, ele vai mostrar para um outro tipo de mentira, é o que a gente chamaria de mentirinha, presente muitas vezes nas nossas conversas particulares. É uma mentirinha, uma meia-verdade. Capítulo 5 de Atos. Há um casal que vendeu suas propriedades e entregou o dinheiro lá na igreja e disse: olha, eu vendi por X, foi uma meia-verdade. A parte verdadeira é que ele tinha propriedade, ele vendeu aquela propriedade e aquele dinheiro era o resultado daquela venda. Mas só que ele não entregou todo o dinheiro. Era uma meia-verdade. Isso é mentira. E Pedro vai retrucar a Ananias e Safira, dizendo: olha, porque vocês mentiram aqui na casa de Deus. Vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Meia-verdade é mentira. A meia-verdade não existe. Ou ela é verdade ou é mentira. Mas o diabo tenta, de todas as maneiras, nos tirar do caminho da verdade de Deus. E aí nos leva para esses atalhos perigosos da nossa vida cristã. Outra coisa também diz respeito ao exagero que a gente, a maneira como a gente enfeita e exagera a verdade, está lá inclusive em Provérbios, capítulo de número 30, o verso de número 6. O escritor de Provérbios vai chamar a atenção da gente para essa questão aqui, que é um dos hábitos nocivos, negativos, que estão muitas vezes presentes no comportamento de alguns. Provérbios 30, verso 6 diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não podemos exagerar no que nós estamos fazendo, porque isso também é visto na palavra de Deus como um ato mentiroso. Por que essas questões? É porque Deus é extremamente rígido no relacionamento que Ele estabelece com a gente. A santidade de Deus é absoluta.
A integridade de Deus é perfeitíssima. E Ele não admite de maneira nenhuma andar conosco se nós não estivermos no caminho da verdade. A descrição de Jesus a respeito disso foi: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade absoluta, completa de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma seguir os passos dele. Não podemos de maneira alguma reproduzir suas ações e reações ao longo da vida da gente, se nós começarmos a tomar esses atalhos no nosso comportamento ético. Por outro lado, a mentira é extremamente danosa na vida do ser humano. Primeiro, porque ela prejudica a nossa relação com Deus. Nosso Deus é o Deus da verdade e, como eu já disse, Ele não caminha com quem pratica a mentira ou quem fala meia verdade. Segundo lugar, a mentira acaba também prejudicando o nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Porque a mentira vai promover as inimizades, vai promover as contendas, as cisões nos próprios relacionamentos. E isso não abençoa absolutamente ninguém. Olha o conselho de Paulo quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, do verso 9 até o verso de número 10. Colossenses, capítulo 3, do verso 9 até o verso 10. Olha o que Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Não mintais uns aos outros. Não é um comportamento saudável, normal, não é abençoador. Pelo contrário, é extremamente prejudicial na vida do crente quando ele abre esse espaço para a mentira. Por outro lado, quando a gente observa, a mentira não apenas prejudica nosso relacionamento com Deus, não apenas prejudica o nosso relacionamento com o outro, mas a mentira acaba destruindo o mentiroso. Quem usa de mentira não prevalece na casa de Deus. O salmista já disse isso. Se você atentar para o texto de Atos, capítulo 5, a experiência de Ananias e Safira foi uma experiência que resultou em morte, em destruição para os mentirosos. Ananias e Safira. O final foi trágico. E é sempre assim que acontece na vida de quem pratica aquilo que desagrada profundamente o coração de Deus. Se você olhar Provérbios capítulo 21, o verso de número 6, o escritor de Provérbios vai chamar a atenção da gente dizendo assim: trabalhar com língua falsa ou mentirosa para juntar tesouros e vaidade. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. O resultado é sempre trágico. Então, se eu quero seguir os passos de Jesus, eu preciso entender que Ele é a verdade absoluta. E eu não posso me encaminhar por esses atalhos da vida. A mentira, ou a meia mentira, ou a meia verdade, é tudo a mesma coisa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai encontrar no verso 22, dizendo: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus jamais foi capaz de mentir para prevalecer. Ele jamais foi capaz de mentir para se fazer ouvir. Ele jamais foi capaz de mentir para se beneficiar. Ele sempre esteve vivendo de maneira verdadeira, pregando o evangelho verdadeiro. E por conta disso ele sofre algumas retaliações. Bem, de que maneira eu posso seguir os passos de Jesus? Pedro continua respondendo. Se você atentar para os verso 21 em diante,
ele vai dar a resposta, verso 22 em diante, a resposta de Pedro para o verso 21. Olha o verso 23, o que ele diz: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Só até aí. Eu vejo em Jesus aqui alguém que mantinha inalterável a sua identidade. Jesus sempre foi quem sempre diz ser. Ele não permitiu que as pessoas ou as circunstâncias pudessem mudar seu comportamento, sua maneira de sentir, de agir, de reagir diante da vida, de maneira nenhuma. Ele sempre foi quem sempre disse ser. E eu sei também que não foi fácil para ele. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E não foi fácil para Jesus sofrer injustiças, ser criticado, perseguido, caçado e condenado sem provas. Não foi fácil. Assim como não tem sido fácil para você também, como adolescente, viver essa realidade. É óbvio que Jesus viveu numa extensão bem maior, mas eu já vivi isso. E eu sei que você também já viveu situações assim. Assim como Jesus, em nosso dia a dia nós experimentamos críticas. Quem já não sofreu, como adolescente, a crítica por causa da roupa que estava usando, por causa do sapato, por causa do tipo de livro, por causa do cabelo, por causa de algum tipo de gestual, porque é gordinho, é magrinho, por quê? Quem não passou por isso? Quem não já experimentou esse tipo de bullying? Hoje é esse o nome, né? Mas quem não experimentou essa crítica? Por outro lado, a Bíblia diz que Jesus também não foi apenas criticado, mas Jesus foi perseguido. E lembra que a gente passa por isso também? Quantas vezes a gente já passou por isso? Lembra daquele colega de trabalho, de escola, que pega no pé da gente por qualquer coisa? No teu pé, né? Não pega mais no meu. E pega no seu pé por qualquer coisa, por qualquer motivo, e às vezes sem motivo algum. Ele está ali. O objetivo dele não é outro senão de perseguir, de te chatear. Quem ainda não viveu a experiência de ser caçado? E aí eu estou me referindo àquele camarada chato que gruda na vida da gente feito chiclete e não deixa a gente em paz por nada. Quem já não passou por uma experiência dessa natureza? E como é desagradável. Eu já vi crianças, adolescentes chorarem diante desse tipo de comportamento, não sabe o que fazer. É chato a gente ser caçado dessa maneira. E pior ainda, quando você é condenado sem provas. Lembra daquela... Os pais não estão ouvindo aqui. Lembra daquela surra que tu tomou? Que teu irmão, tua irmã disse, foi ele. E você não fez nada disso. Mas acabou pagando por isso. Acabou apanhando por isso. Aliás, eu tenho dois sobrinhos meus. Um menino bem mais novo do que a menina. E eu me lembro, Rebeca e Rafael. E como Rebeca era um pouquinho maior, aí todas as vezes que Rafael fazia alguma coisa errada, que a mãe gritava, quem fez isso? A gente só ouvia uma única frase, foi eu não, mãe, foi Beca. A pobre da Rebeca é que recebia todas as retaliações, porque a culpa de tudo que acontecia era sempre da Rebeca. Quem não passou por isso? Isso é o mesmo que ser condenado sem prova. Por mais que você diga, não, eu não fiz isso. Às vezes o pai e a mãe nem acreditam. Chega lá, dá uma coça.
é assim. Muitas vezes a vida leva a gente a passar por algumas situações desagradáveis. Jesus passou esse tipo de situação numa dimensão muito maior, bem mais ampla. Mas a Bíblia diz que, apesar de ter passado por isso, ele manteve a sua identidade inalterável. Como é que Jesus reagiu diante da injustiça, da crítica, da perseguição, do fato de ser caçado desde que nasceu e condenado sem provas? Como é que Jesus reagia diante disso? É Pedro que vai nos dar essa resposta. Versículo 23, o verso 1, o texto diz que ele simplesmente não devolvia insultos, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Jesus não devolvia insultos. Se ele fizesse isso, ele iria se igualar àquele comportamento inadequado dos seus malfeitores. E ele era diferente, ele era diferenciado, assim como você também. Você é crente em Jesus Cristo, você tem a marca do Senhor na sua vida, você foi chamado para uma realidade diferente, você foi chamado por Deus para ser bênção na sua casa, no colégio, em qualquer canto onde você estiver, você foi chamado para ser bênção. Você é representante legal de Deus nesse mundo. Você é a menina dos olhos dele, é o embaixador de Cristo. E a gente não pode perder isso de vista, de maneira nenhuma. Então, Jesus reagia simplesmente não devolvendo insulto algum. Se você olhar para a orientação de Pedro aqui, na primeira carta, no capítulo 3, verso 8 e 9, olha o que Pedro diz. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Fomos chamados para sermos diferentes. Amém? Segunda forma que Jesus vai reagir diante dessas tentativas aqui contra ele. Ainda está no verso de número 23, a parte B. Olha o que é que o verso diz. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus simplesmente descansava nos braços do Pai. Ele se entregava a Deus. Entregar-se aqui significa entregar a própria vida, entregar as ofensas que sofria, mas entregar também o ofensor. É por isso que ele não reagia. Ele deixava com Deus. Alguém quer o meu mal, isso é com Deus. Eu não posso reagir na mesma dimensão, porque aí eu me igualarei a essa pessoa. Eu entrego a meu Deus é justo juiz. Ele vai julgar adequadamente isso. E eu sei que quando a gente vive esse período da adolescência, a tendência que a gente tem muitas vezes é de resolver as coisas na hora e do nosso jeito. Mas a proposta da palavra de Deus é de que precisamos seguir os passos de Jesus. E nesse sentido, não devolva insultos, mas descanse nos braços do Pai. A terceira proposta que Pedro vai fazer aqui está no verso de número 24. Olha que coisa. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. O que Pedro está querendo dizer aqui é que Jesus não postergou nem abortou sua missão por causa dos problemas, das retaliações, do bullying, da crítica, da perseguição, da ofensa. Não. Embora passando por situações adversas, Jesus de maneira nenhuma deixa para lá a sua missão, abandona temporariamente ou simplesmente aborta essa missão, diz: eu não vou mais fazer o que o Pai determinou para mim. E aqui
Jesus se torna o nosso exemplo. Não podemos permitir que as situações ruins, desagradáveis que vão envolvendo a vida da gente, tirem de nós o prazer pelo Senhor, pela casa do Senhor, pela palavra do Senhor, pela obra do Senhor. Não podemos permitir que um problema lá no colégio, um problema dentro da igreja, um problema na união de adolescentes, que isso venha interferir de tal maneira na vida da gente que a gente diga, olha, a partir de hoje eu não vou assumir cargo mais, eu não vou trabalhar mais, não vou evangelizar mais. Não, não, não. Aí você está se desviando dos passos de Jesus. O que Pedro está dizendo é que se você deseja seguir os passos de Jesus, então você não pode deixar para depois, nem pode abortar a missão que Deus tem para você. O motivo pelo qual Jesus fazia isso são dois. O primeiro deles é porque Jesus sabia para quem ele trabalhava. Ele trabalhava para aquele que julga justamente. Ele trabalhava para o Pai. Então, tudo o que ele fazia não era por causa simplesmente do outro. Era, em primeiro lugar, por causa do Pai. Era o propósito do Pai, era o sonho do Pai, era a obra do Pai, era a missão do Pai. Eu e você estamos aqui para cumprir essa missão, esse propósito, esse belíssimo sonho de Deus de fazer da sua vida um instrumento de graça e glória nas mãos dele. O segundo motivo que levava Jesus a não postergar nem abortar sua missão é porque ele sabia dos objetivos da sua missão. E os objetivos da missão de Jesus, à luz desse verso 24, era levar os nossos pecados, cravá-los na cruz, a fim de que eu e você pudéssemos viver como homens e mulheres justos e saudáveis. Releia novamente o verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, olha o pecado sendo cravado na cruz, pudéssemos viver para a justiça, como justos, e pelas suas pisaduras fostes sarados, homens e mulheres saudáveis, na presença do Senhor. Eu gostaria de encerrar nossa palavra hoje à noite, perguntando para você o seguinte: você realmente deseja seguir os passos de Jesus? Esse é um desejo real ou é apenas o tema da quinzena? Essa é a pretensão da sua mente, no seu coração? Você quer realmente seguir os passos de Jesus? Entende que isso é a melhor decisão da sua vida? Então faça essas 3 coisas que Jesus fez. Diga sempre não ao pecado. Viva e fale sempre a verdade. E seja sempre quem você é em Cristo Jesus. Não perca a sua identidade de crente por nada nesse mundo. Amém? Vamos nos colocar de pé e eu quero pedir aos adolescentes para que a gente possa cantar com eles o hino oficial dessa quinzena. Eu acho que Jesus andava um pouco mais rápido. Vamos sentar. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe,
sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia minhas propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Por esse momento que estamos aqui na tua casa, o Senhor sabe que a intenção da gente, Pai, é glorificar o teu nome, é aprender da tua palavra, é sairmos da tua casa a cada dia, Pai, fortalecidos por essa palavra, tendo a nossa fé robustecida em ti, Pai, para que nós não possamos dar ouvidos àquilo que não agrada ao teu coração. Então, pelo amor de Jesus Cristo, blinda a mente, o coração de cada um de nós, especialmente de cada adolescente da tua igreja. O Senhor sabe, Pai, as dificuldades que eles vivem, os conflitos que experimentam. O Senhor conhece toda a realidade que eles têm vivenciado. Pedimos que haja graça do Senhor sobre a vida deles. Pedimos que haja poder do Senhor. Pedimos que haja capacitação do Senhor, para que essas dificuldades sejam enfrentadas aos pés de Jesus Cristo, seguindo os passos do Senhor, e assim a cada dia de suas vidas, eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, meu Pai, nos despede em paz para nossos lares, sob os cuidados do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos, mas o fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Não sei se passa a palavra, irmão Caio. Posso encerrar? Ok. Então, meus irmãos, com oração silenciosa, estamos concluindo o culto dessa noite.
Deus continue abençoando a vida de cada irmão.